Irmãos, eu não vou cansar, eu tenho pedido ao Senhor um renovo a Ele a cada dia, até nós aprendermos e sermos lembrados sempre do que é ser e viver igreja. Um dos grandes desafios da nossa geração, e principalmente depois de uma semana como essa, em que a gente termina uma semana com tantas boas notícias, mas ao mesmo tempo intercalando com tantas questões contrárias. E aqui só abro um parêntese: a Igreja de Jesus, ela sempre será contra o aborto, nós continuaremos sendo sempre contra e nos posicionamos à luz da palavra de Deus, porque nós defendemos a vida sempre. E talvez como um pai que passou por essa situação por 4 vezes, em espontaneamente perder nossos filhos, na 10ª semana de gestação, sei bem o que é a dor, e sei bem o que é um coração que bate, nesta idade da gestação. Não poderia, diante de uma semana como essa, como pastor desta igreja, indiferente dos riscos que corra acerca disso, não nos posicionarmos acerca disso, porque a palavra de Deus nos diz que desde o ventre, ainda éramos informe, Deus já nos conhece. Como Igreja de Jesus, nós temos um posicionamento. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas nós estamos aprendendo a ser igreja. E a Igreja de Jesus, muitas vezes, ela vai se posicionar. Não estou aqui falando de posicionamento político. Os irmãos que estão conosco aqui há muito mais tempo sabem o quanto o pastor Fabrício é firme nessa questão o livre pensar de cada um. Aqui na igreja, cada um escolhe o que pensar, a sua forma de interpretar-se politicamente, mas quando há posicionamentos que ferem a Bíblia como palavra de Deus, nós nos posicionaremos. E esta semana nós vimos e fomos afrontados, de alguma forma, pela nossa corte maior acerca disso. E nós continuaremos firmes, acreditando naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós nos posicionamos. Ser igreja é isso. Ser igreja é se posicionar. E ser igreja é amar. E é isso que nós temos aprendido durante esse tempo, porque nós estamos vivendo uma época em que esta semana também nós vimos tantos escândalos acerca de nome pastor, igreja, em que as pessoas estão olhando para a casa do Senhor, para o movimento cristão, de alguma forma também, com muita suspeição. Por quê? Porque infelizmente, como Paulo mesmo menciona, há entre nós aqueles que não são do nosso meio, Diogo. Quando eu digo isso no movimento cristão, há entre nós aqueles que se dizem cristão, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Estão muito mais preocupados com vida financeira, com bênçãos, com esse tipo de coisa. Não é isso, irmãos, que é a igreja de Jesus. Não são essas promessas furadas que tem por aí, que se resume à igreja de Jesus. Não. A igreja de Jesus, e hoje nós começamos aqui com um texto lindo. É a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus, salvo e remido para praticar boas obras nessa terra. A igreja de Jesus não está aqui para pegar o dinheiro do seu bolso, não. A igreja de Jesus está aqui para chorar com você, caminhar com você, andar lado a lado com você. E espontaneamente nós contribuímos porque nós acreditamos nisso. É por isso que durante a semana nós temos aqui vários projetos sociais que nós tocamos como igreja e são mantidos sem nenhum centavo público, por esta própria comunidade de fé. É nisso que são revertidas as nossas ofertas. Mas nós não podemos perder de vista isso. Qual é o nosso papel como igreja nessa sociedade? Hoje, nesta terceira mensagem, nós começamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, se você lembra, e aí eu quero desafiar você a rever o seu caderninho, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus, falando aos seus discípulos, nos diz: eu lhes dou um novo mandamento,
que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque no dia em que vocês amarem uns aos outros, o mundo saberão que vocês são meus discípulos. A maior mensagem lá fora não é a que nós abrimos a nossa boca e proclamamos necessariamente, mas a maior mensagem que o mundo verá é no dia em que nós aprendermos a amar uns aos outros, assim como Cristo nos ama. Esta é a maior mensagem do Evangelho. Esta é a maior mensagem que Cristo nos ensina. É por isso que muitos céticos chegam até a desacreditar na mensagem do Evangelho, não por causa de Cristo, mas porque nós tornamos a mensagem de Cristo rala, inconsistente. E o Senhor está nos chamando a olhar para a palavra e viver essa verdade. E aí nós aprendemos duas primeiras verdades importantes nesse texto: amar uns aos outros como Jesus nos ama, isso significa amor sacrificial, e nós devemos entender que o mundo saberá quem é Jesus quando nós fizermos isso. É tanto que eu tenho um amigo que eu gosto muito de um sermão, pastor Carlos, que ele pregou certa vez, já disse aos irmãos, a oração não respondida de Jesus. João 17. O mundo saberá quem vocês são quando vós amardes uns aos outros. Nosso desafio do amor interno, do cuidado uns dos outros, nós precisamos aprender, irmãos, mais e mais a resgatar o que é ser igreja. E aí na última semana, antes da vinda do pastor Gleidson, nós esmiuçamos a parábola do samaritano, porque a parábola do samaritano é uma lição para nós. Quando aquele samaritano, nós temos no Evangelho de Lucas, a grande questão e questionado por aquele doutor da lei, quem era o meu próximo? Jesus conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado, e passaram por ele o quê? Um doutor da lei, e passou por ele um sacerdote, e passou por ele um levita, aquele que ensinava a palavra e aquele que tocava, e nenhum daqueles dois que ensinava e tocava tiveram a capacidade de parar e se envolver com aquele homem. E aquilo ali foi um tapa literal para aquele judeu religioso entender que a nossa religiosidade por si só, sem nenhuma ação prática, ela é vazia. É por isso que Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Irmãos, fé sem obras de nada adianta. Isso não é evangelho. Aí Jesus vem e usa justamente a figura de um samaritano, que estava passando, se importou com aquele homem, pagou a conta. E nós aprendemos três coisas. Primeiro delas, a cultura do cuidado numa igreja, ela parte de onde, irmã Suzana? Não basta somente ver. Eu sei que meu irmão está precisando de ajuda. Eu vi que ele está precisando de ajuda, mas Deus abençoe. Não é isso não. A cultura do cuidado, irmã Érica, nos leva a nos envolvermos. Nós temos que nos envolver com o outro. E isso para nós, eu mencionei até um pouco, nós somos de uma geração onde nós já moramos no quadradinho. E aqui no quadradinho, mais e mais a gente cultua a individualidade. Nós vivemos numa geração que cultua a individualidade. Aí Jesus vem e diz que você tem que se importar com o seu próximo, você tem que viver com ele. E nós temos estudado aqui semana após semana que ser igreja é respeitar a individualidade, mas é ao mesmo tempo olhar um para o olho do outro e sentir a dor do outro. Porque dia em que nós deixarmos disso, nós seremos qualquer coisa menos igreja. Cuidar uns dos outros. E nós vimos que o agir vai demandar trabalho, porque cuidar dá trabalho. Aquele homem teve que parar, ele teve que mexer na agenda dele, ele se mudou toda a sua rota. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que ele poderia até ser um vendedor. Então imagine, ele perdeu vendas, se ele fosse um vendedor, ele perdeu a sua chegada, ele pagou a estadia daquele, e disse, olha, se ele dever mais alguma coisa, eu vou pagar ainda.
E aí nós terminamos, só para a gente voltar à pauta que nós estávamos. Por que muitas vezes a gente não age assim? A gente saiu daqui com essa pulga atrás da orelha. Por que, Diogo, que hoje, em 2023, depois de passar uma pandemia, a gente entender que não dá para viver sozinho, depois de passar tudo isso, a gente que achava que era alguma coisa, Jesus foi lá e permitiu tudo isso, nos jogou na lona, a gente viu que a gente não era nada. O cara tinha tudo, sozinho no apartamento, não podia descer para comprar um pão na padaria, precisava de alguém. Nós vimos, e bastou apenas um vírus para mostrar que nós não somos nada. E aí passou um pouquinho, a gente voltou à vida normal, parece que a gente já esqueceu tudo. Parece que a gente já voltou à arrogância da vida solitária. Parece que a gente já voltou àquela arrogância de achar que a gente pode resolver a vida sozinho, andar sozinho. E o que nós estamos vendo? Uma sociedade adoecida mentalmente, e muito disso por causa da solidão. Não tem com quem conversar, ou talvez até tenha, mas não quer se dar a conhecer. Que desafio nós temos. E aí a gente viu que alguns fatores nos impedem de agir: medo, despreocupação mesmo com o outro, falta de tempo, isso não é da minha conta, preconceito, discriminação. E aí a gente terminou naquela semana pensando sobre isso. Hoje, nessa terceira mensagem, à luz de uma mutualidade e de uma ordenança de Paulo, através da palavra de Deus e de Jesus principalmente, nós vamos pegar essa expressão: perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. Amar é perdoar. Eu queria que você repetisse comigo com força, porque essa palavra perdão, às vezes a gente fala ela assim. Amar, irmãos, está todo mundo aqui? Amar é perdoar. Agora eu vou mexer com você. Eu queria que você falasse para quem está do lado de você. Mas não é isso que você vai falar para ele não. Você vai falar assim: eu preciso perdoar. Você pensou que você ia mandar ele perdoar, né? Te peguei. Então você vai falar assim: eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Nós, os cristãos, em tese, deveríamos ser as pessoas mais perdoadoras do mundo. Vou repetir essa frase. Nós, os cristãos, que conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, deveríamos ser aqueles mais perdoadores de todo o planeta. Por quê? Porque nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa de tal maneira, e sabíamos que estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Cristo prova o seu amor pelo fato de nós sermos pecadores, e Ele vem e dá a sua vida na cruz, nos perdoando de todos os nossos pecados. Então, se tem alguém que desfrutou do perdão, é todo aquele que conhece a Jesus. Então, se tem alguém que precisa de fato viver o perdão, somos nós. E esta é uma grande verdade. E é por isso que Paulo está agora nos ordenando o quê? Perdoe uns aos outros. Mas muitas vezes o perdão que nós oferecemos ao outro não chega nem perto daquilo que Jesus falou conosco. E é por isso que muitos de nós estamos doentes. É por isso que há entre nós muitos enfermos. Por quê? Porque a ausência de perdão gera no nosso coração algo que muitas vezes... Pede só para diminuir esse daqui um pouquinho. O que a ausência de perdão gera no nosso coração? Amargura. E aí a gente começa a lidar com a amargura.
E aí a gente começa a ser corroído pela amargura. E eu sempre brinco que a amargura é igual tiririca. Lá no interior, quem vem do interior, você sabe o que é tiririca, Christian? Aquele matinho miserável que sempre aparece na calçada, que você vai lá, você corta ele, aí você acha assim, acabou, aí do nada ele faz o quê? Ele brota. É por isso que a Bíblia diz, não deixe no nosso coração nenhuma raiz de amargura. E o que faz as raízes de amargura entrarem dentro de nós e tomarem conta de nós? A ausência de perdão. Há um livro muito bom, Amargura, Amar Cura, um dos melhores livros que eu já li sobre amargura. Mas muitos de nós, o que acontece conosco? Muitos de nós temos enfrentado lutas, adversidades, porque nós não aprendemos a perdoar. E Paulo agora vai tratar isso como um aspecto da nova natureza. Nós lemos Colossenses aqui no dia 7 de setembro, todos juntos, nas 12 horas de jejum e oração, e nós lemos Colossenses, e quando a gente chega no capítulo 3, o que Paulo está tratando? Ele está tratando esse contraponto da velha vida, João, com a nova vida. Paulo está falando como nós agíamos antes de conhecer a Deus, e agora como nós devemos agir conhecendo a Deus. E Paulo falando sobre isso, ele chega a partir do verso 5, ele vai dizer, olha, faça morrer em você tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele começa a nos dar uma lista de coisas na nossa vida que pertence a essa natureza terrena. A imoralidade, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. Aí ele vai dizer, destas coisas, verso 6, provém a ira de Deus, verso 7. E aí no 7 ele diz assim, lá no passado, antes de vocês conhecerem a Deus, vocês andavam desse jeito. Mas agora, porém, todavia, vocês não são mais do passado. Aí eu lembro quando muitas vezes nós falávamos para nossa mãe assim, mãe, mas todo mundo pode. Aí a sua mãe dizia o que para você? Você não é todo mundo. Ah, garoto, Paulo está dizendo assim, você não é todo mundo. Você não é mais do mundo, você agora é uma nova criatura em Cristo. E como uma nova criatura em Cristo, a velha vida precisa morrer, mas vira e mexe o velho Adão quer ressurgir. Aí Paulo está dizendo, faça morrer. Vocês andaram nestas coisas no passado quando viviam nela, mas agora abandone. Aí Paulo vai dizer, olha o que ele manda a gente abandonar: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Será se isso aqui tem relação com a ausência de perdão? Quando você fica chateado com alguém, quais os primeiros sentimentos que vêm no seu coração? Ira. Olha só, a lista que Paulo dá: indignação. Aí você diz, eu estou indignado com fulano, eu não perdoo ele não. A maldade. Aí você já começa até a orar e dizer assim, Deus, manda justiça, manda um raio do céu sobre ele. Aí você vai mais, você começa a ser maledicente, você começa até a falar mal daquela pessoa, e usa às vezes até umas palavras que crente não usa. Você até xinga, você está com tanta ira no coração, você está com tanta raiva, que você não conseguiu perdoar ainda. Aí a velha vida, a velha natureza vem, e você vem igual a metralhadora, ó, aquele incircunciso, e você vem, ó. Paulo estava falando, e ele levanta todo um argumento, e é interessante isso, que ele vem nesse argumento, aí quando ele chega, a partir do verso 12, ele vai dizer, sejam revestidos da nova natureza. Olha como é interessante isso. Se você está com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 12 ele vai dizer, portanto agora como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportem uns aos outros. Aí ele vai dizer, perdoem-se mutuamente. Sabe por quê?
Você tem algum problema com alguém? Paulo está dizendo, alguém te feriu. Isso aqui essa semana foi uma cacetada na minha cabeça. E olha que eu já li esse texto centenas de vezes, porque essa é uma das cartas que eu mais gosto. Olha o que ele diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como Jesus perdoou você, vai lá e perdoa ela. Ele não está dizendo assim, caso você tenha motivo de queixa, se ela te procurar, perdoa ela. Vou repetir. Paulo está dizendo assim, você tem queixa contra alguém? Se ela te procurar, perdoe. Não, ele está dizendo é ao contrário. Você tem queixa, alguém te machucou, alguém te feriu, vai lá e perdoa ele. É por isso, Diogo, que o parâmetro para a nossa vida se chama Jesus. Porque Jesus é aquele que nos ensina a fazer isso. Porque nós o ferimos, nós o atacamos, nós todos os dias ferimos a Jesus com as nossas atitudes, com os nossos pecados. Mas Jesus veio até nós e nos perdoou de todo pecado e nos purificou de toda injustiça. Paulo estava dizendo e nos ensinando que agora nós devemos perdoar. E aqui Paulo está dizendo que essa é uma ordem. Paulo não está dando a nós que conhecemos a Jesus uma possibilidade. Ah, se der você perdoa. Não. Aqui no original, a ideia é perdoe. Perdoe. Porque nós temos um padrão. E qual é o padrão? Jesus. Por isso ele vai dizer, perdoe assim como Jesus vos perdoou. Amar é... Vamos repetir juntos? Vamos mais uma vez? Amar é perdoar. Eu queria aplicar esse texto com 3 verdades acerca do perdão. A primeira delas, Raíssa, o que não é perdão. Um dos nossos grandes desafios acerca de perdoar é porque muitas vezes nós não temos a dimensão correta do que é perdão. E algumas coisas que nós achamos que é perdão, não é perdão. Sabe o que não é perdão? A primeira coisa que não é perdão, esquecer. Eu venho lá do interior e os mais antigos, como a gente sempre chama assim, os mais antigos diziam assim, menino, esquece isso, larga isso para lá. Muitos de nós aprendemos que perdoar era o quê? Esquecer, e perdoar jamais foi ser esquecer. Jamais nós vamos esquecer daquilo que nos marcou, jamais nós vamos esquecer das circunstâncias que nós enfrentamos, em que nós fomos afrontados, perturbados, que nós fomos caluniados, que nós fomos muitas vezes até mesmo abusados. Seja em qualquer circunstância for, jamais nós vamos ter como chegar ali, passar uma borracha e esquecer isso. Então uma coisa que eu quero te pedir, tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração. Perdoar não é esquecer. Sabe quando de fato nós perdoamos? É quando nós lembramos sem dor. Porque lembrar nós vamos lembrar. Agora, se você lembra e ainda traz dor no seu coração, é muito provável que algo precisa ser feito. É muito provável que essa situação precisa ser visitada e trabalhada, porque ainda não chegou a plenitude do perdão. Porque quando há perdão nós lembramos, nós até vemos, nós tocamos naquela situação, mas aquilo não nos causa mais dor. Perdoar não é esquecer, jamais. Quer ver outra coisa interessante? Perdão não é um sentimento. Ah, dia que eu senti vontade eu perdoo, como se perdão fosse um sentimento. Não, perdão é uma atitude. Perdão não é um sentimento. Deus nos dá uma ordem: perdoe as queixas que tiveram uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou.
E essa ordem precisa ser obedecida. Perdão é um ato de fé baseado em uma ordem de Deus e ponto. Ele deu a ordem e eu preciso obedecer. Dia que chover, tiver tranquilo, o tempo tiver bom e eu tiver um bom sentimento no coração, eu vou lá e perdoo. Sabe quando esse dia vai chegar? Nunca. Porque a amargura vai sendo alimentada dia após dia. E esse sentimento o inimigo pega para muitas vezes aproveitar e nos amarrar mesmo. E daqui a pouco a gente vai entender o que é perdão. E perdão tem muita relação com libertação. Então a ausência de perdão tem relação com o quê? Prisão. Muitas vezes nós estamos presos na espera de um sentimento. Quer ver outra coisa que não é perdão? Voltar ao passado. Vamos trazer de volta, é um exercício. Não, pode ser um exercício destrutivo. Não é voltar necessariamente ao passado. Vou voltar lá e mudar o que já aconteceu. Olha, se nós pudéssemos voltar atrás e mudar o que já aconteceu. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui teria um caderno assim grande, e não teria caderno que ia caber as coisas que nós gostaríamos de voltar lá atrás para refazer. Perdoar não é voltar lá atrás. Perdoar tem relação com atitude. Perdoar tem relação com de fato uma atitude diante do Senhor. Quer ver uma outra coisa para a gente terminar entendendo o que não é perdoar? Exigir a mudança do outro antes do nosso perdão. Se você mudar, eu perdoo. Então não é perdão. Fulano, se você mudar, eu te perdoo. Que perdão é esse? Eu fico imaginando se Jesus virasse para mim e dissesse assim: Fabrício, se você mudar, eu te perdoo. Sabe quando eu ia alcançar o perdão de Jesus? Nunca. Nunca. Isso não é perdoar. Perdoar é indiferente de. O que não é perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é um sentimento. Perdoar não é voltar ao passado. Perdoar não é exigir uma mudança para que se perdoe. Então, o que é perdoar? A palavra perdoar ou perdão, irmão Arthur, tem literalmente a ideia com cancelar, remir. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação. Lá no Pará não tinha estas coisas não, mas lá no interior de Minas tinha muito. Tinha aquelas vendas, né, que você ia lá como menino e falava assim: a mamãe mandou buscar aqui uma dúzia de ovos. Aí o vendeiro pegava uma cadernetinha e ele ia lá e fazia o quê? Dona Samara, uma dúzia de ovos. Aí voltava lá o João Rafael, outro dizia: a mamãe mandou buscar 1 quilo de sal aqui. Lá no Maranhão, acho que isso acontece, hein, Diogo? Dona Samara, 1 quilo de sal. Não era assim? Aí chegava fim do mês, ia lá com dinheiro e fazia o quê? Seu fulano, vim aqui pagar o senhor. Seu Zé Anacleto, era a venda que nós comprávamos quando criança, né, Pedro? Aí chegava lá: seu Zé, viemos pagar. E eu me lembro que ele ainda tinha um varalzinho, e essas notinhas ficavam penduradas lá no varal, assim, Aí ele ia lá, tirava aquele grampeador do varal, e aí dizia assim, e eu me lembro que ele ia anotando. Aí no final dizia assim: é tanto, seu menino. Tá aqui, seu Zé, obrigado. Ele dizia assim: tá pago. Os mais antigos lembram do que eu estou dizendo aqui. Aquela promissória que pagava de dinheiro emprestado. Aí ia lá, pagava a dívida. Dia que pegava a promissória, fazia o quê? Rasgava. Porque o que significa o rasgar? Está cancelado, está pago. Isso é perdoar. Essa é a mesma expressão usada para perdão. E é esta expressão que a Bíblia diz que o nosso escrito de dívida foi rasgado ali na cruz. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Isso é perdoar. É pegar aquele escrito de dívida de alguém
que te machucou, e fazer sabe o que com ele? Rasgar, literalmente dizer, está perdoado. O grande desafio é que muitas vezes nós sabemos, nós até listamos a dívida, mas na hora da gente rasgar e tomar a decisão, nós estamos presos no passado, nós abraçamos na nossa dor e ficamos cultivando a amargura do nosso coração e não vivemos o que a Bíblia nos ensina. E aí, você acha que quem você não perdoou está preso? Não, quem está preso é você. E você está preso há 20, 30, 40 anos atrás, há uma situação que você não se posicionou e rasgou, literalmente, perdoou para uma nova vida. Perdoar é isso. Agora, por que nós não perdoamos? Porque perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Sabe por quê? Porque perdoar custa, sabe que em primeiro lugar? Custa o meu orgulho. E é tão difícil a gente abrir mão de nós mesmos. É tão difícil a gente abrir mão do nosso direito. É tão difícil nós abrirmos mão, meus irmãos, daquilo que nós achamos que temos por direito. E aí o nosso orgulho fala mais alto. E a gente diz assim: eu não vou perdoar não, eu quero é que ele morra. Só que quem está morrendo é você, e você não notou, porque você nutre no seu coração uma amargura terrível. Sabe por que nós não perdoamos? Porque nós não consideramos o outro maior do que nós. Quando a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro o quê? Maior do que nós mesmos. Que desafio temos nós? E aí eu termino hoje dizendo, qual a consequência de não perdoar? Ou não pedir perdão? Ou não resolver a situação, seja com Deus e com o próximo? Para mim, um dos textos mais impressionantes sobre isso é o exemplo de Davi. Era o ano dos reis irem à guerra, e Davi não vai à guerra, Davi fica em casa. Davi então vai dar uma volta no palácio, e como qualquer homem, todo homem, movido pelo que vê, por isso nós temos um desafio, abro um parênteses aqui, muito grande nós homens, aonde nós colocamos os nossos olhos, muito cuidado. Davi, movido pelo que vê, ele vê Betseba, e aí nós sabemos todo o restante da história. Davi erra, Davi peca, e Davi, tentando cobrir o seu pecado, ele vai arrumando uma situação pior do que a outra. Ele forja uma situação para que o seu esposo, o esposo de Betseba, faleça, que é Urias. E aquilo vai virando uma bola de neve, sabe por quê? Um abismo chama outro abismo. E Davi escreve o Salmo 32 com uma experiência de como ele estava vivendo enquanto ele não resolveu a situação. O Salmo 32 nada mais é do que abrir do coração de Davi diante daquela situação. Então Davi, ele diante do Senhor, ele abre o coração, e aí ele começa no verso 1 dizendo assim: bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem que o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, olha o que diz o verso 3: envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, e dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Reconhecimento e confissão traz libertação. Mas Davi, enquanto ele não vive o perdão, ele diz: os meus ossos
envelheceram. A tua mão pesava sobre mim dia e noite. E eu fiquei pensando, claro que Davi, como um poeta, ele usou uma figura aqui de linguagem, porque imagine a mão do Senhor pesar sobre nós, o que seria de nós? Nós já estaríamos acabados. Mas eu fiquei pensando, o que é a mão pesar sobre nós dia e noite? Você já notou que quando você tem uma coisa que não foi resolvida, é igual quando você quebra um dente assim? Vira e mexe a língua, não vai lá? Aí você, não é assim? Ah, meu irmão, você sabe do que eu estou dizendo, você já passou por isso. Tem umas irmãs aqui da área de odontologia que salva a gente, vai lá e dá um jeito. Mas até resolver a coisa, como é que é? De vez em quando você está assim, ó. Aí você pega o cachorro, ele está lá, tentando resolver. Passa a língua lá. E aquilo te incomoda. Só tem uma hora que resolve, quando você vai lá e resolve o problema. Dia e noite, enquanto não resolver, eu preciso te dizer uma coisa. Isso vai andar com você. Você muda de trabalho, você muda de cidade, você muda de emprego, você muda de casa, você pode ir para onde você quiser, mas dia e noite isso vai estar com você, enquanto você não decidir perdoar ou pedir perdão. Quero mudar de vida, perdoa. Pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode ganhar na Mega Sena, é a pessoa mais rica do mundo, vai continuar com os mesmos problemas, sabe por quê? O seu maior problema não está fora de você, o seu maior problema está dentro do seu coração, e é uma amargura terrível que você carrega. É isso que Davi está dizendo. E aí, Davi diz assim: o meu humor se tornou uma sequidão de estio. Nós estamos vivendo agora uma sequidão de estio. É o que a gente está vivendo. Pensa num camarada que tornou-se humor seco. Acabou o homem, não tinha mais alegria para nada. Enquanto não pedir perdão ou perdoar, a gente continua assim. Isso é tão sério que Jesus disse: se tu sai lá do fundo e vem aqui na frente entregar a tua oferta, e se no meio do caminho tu lembra que tu tem algo contra alguém, o que é mais importante? Viu, irmãos? Que mais importante do que aquilo que a gente oferece ao Senhor são os nossos relacionamentos. Uau! Não é o que você dá ao Senhor, é como você vive o que tem recebido dele. Vou repetir isso. A grande questão não é o que você dá para Jesus, mas é o que você faz com o que você recebe dele, com os ensinamentos que ele está te dando, para te fazer um homem, uma mulher totalmente diferente do que você é. Sabe por quê? Porque oferta, com todo respeito, muita gente pode trazer, mas voltar e restabelecer um relacionamento com quem te feriu, só quem tem o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E é disso que Jesus está falando. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Pode vir, Derlei, com os meninos, eu estou terminando. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quer ser perdoado? Perdoa. É por isso que a oração mais bela que nós temos foi ensinada por Jesus. Tá bem, querida? E nós, por equívoco nosso, nós os protestantes oramos muito pouco o Pai Nosso. Nós precisamos orar mais o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração completa, irmãos, porque ela foi Jesus que nos ensinou. E Ele, de maneira muito especial, Ele vai nos dizer: Pai Nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso, e agora, perdoe, assim, quem tem. Uau! Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos.
Amar é perdoar. E aí eu vou lhe dizer uma coisa. Muitos de nós estamos dentro da igreja, mas continuamos com uma lista de dívidas que a gente ainda não tomou a coragem de fazer o quê? Aí eu preciso te dizer uma coisa. Tem uns papelinhos lá, como lá diz o povo da minha terra. Tem uns papelinhos que você guarda lá na sua casa, no seu coração, que tem tanto tempo que você está guardando isso. Só que isso está te impedindo de viver. Isso está te impedindo de viver aquilo que Jesus tem para você. É impossível servir a Jesus e não perdoar. Você pode ir aonde você quiser. Quem está preso é você. E hoje Jesus quer libertar. Mas a chave desta cadeia que você está preso, ela está com você, pelo lado de dentro. Você vai ter que pegar a tetra aí, pelo lado de dentro. E você vai ter que abrir dizendo assim: eu perdoo fulano, 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 por isso, por isso, por isso. Eu perdoo por isso, por isso, por isso. Hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida de perdoar. E você está dizendo assim: vem alguém por fora e abre a porta. Não, a chave está com você. Quem está trancado é você. E o Espírito Santo já falou com você. Mas você tem que tomar coragem de arrancar a chave do bolso, ir lá e dizer o quê? Eu perdoo, Senhor. Hoje eu vou tomar uma decisão. Isso está impedindo a sua comunhão com Deus? Isso está impedindo a sua comunhão com os irmãos? Isso está impedindo a sua comunhão na sua família? Isso está impedindo de você ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor? E vou mais, está apodrecendo os seus ossos. Sabe por quê? Porque você se tornou uma pessoa triste. Você era um homem alegre, você era uma mulher alegre, você era alguém conhecido pela alegria, mas você guardou tanto rancor no seu coração, que como Davi, você está vivendo uma sequidão de estio. Eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção, e depois eu quero orar com você. Você não veio aqui essa noite por um acaso. Foi Jesus que te trouxe hoje aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer te dar libertação, que Ele quer mudar a sua história. Mas a sua história vai começar a partir do momento que você abrir a chave do perdão, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Oh, aleluia.